Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Voltamos à série Recordando Chico Xavier, desta feita, focalizando as palestras realizadas no 2º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado na cidade natal do Chico, em Pedro Leopoldo, em abril do ano de 2009, no ginásio poliesportivo da cidade, lembrando que é a cidade natal de Chico, onde ele viveu de 1910 a 1959. Vamos ouvir então as palestras daquela reunião memorável. Fundador e editor do Instituto de Divulgação Editor André Luiz, Ideal da cidade de São Paulo. Convidamos com muito carinho nosso irmão palestrante Rubens Germinhazzi. Boa tarde, minha gente. Eu sinto-me lisonjeado por aqui estar. Caros irmãos, companheiros e espíritas cristãos, estamos num mês muito especial, não por este evento, porque ele também é hoje um dia especial, mas tivemos aqui, há poucos dias atrás, dia 2 de abril, uma data que todos nós conhecemos. Nós estamos também no mês de Chico Xavier, aniversariante. 2 de abril de 2009, Chico Xavier estaria completando 99 anos. O tempo passa e a figura de Chico Xavier continua sempre lembrada, pelo bem que fez à humanidade. Dos vários biógrafos, muitos o enalteceram, mas Chico não se dizia ser o melhor. Não se dizia saber tudo. Não se fazia sentir espírito iluminado. Mas se fazia assim ser um digno seguidor e disciplinado do Mestre Jesus e Allan Kardec. Se o elogio por suas qualidades vinha-lhe de encontro, rapidamente Chico logo dizia ser um cisco. Se as suas palavras ressoavam balsâmicas, as atribuía ao benfeitor espiritual. Sua experiência e sua mediunidade, compreendidas em favor do semelhante,
achava ser um cumpridor do seu dever. De sua humildade, de sua aura, nascia o seu amor. De seus exemplos, por eles, a imagem da disciplina e sensibilidade. Muitos haverão de lembrar de sua postura nos inúmeros eventos em que ele participou. Sempre achava de distribuir uma rosa a cada coração que ali o buscava. Muitos ainda em nossos dias dizem Chico não ter vivido a sua própria vida, por tê-la vivido para o semelhante. Dos seus casos pitorescos, muitos de nós se deliciaram com as suas narrativas e tampouco deixaram de ter proveito para reforço do conhecimento espírita cristão. E por esta razão, que não poderíamos deixar de estarmos aqui, nesta hora, neste presente evento do segundo encontro Amigos de Chico Xavier, promovido pela AME de Pedro Leopoldo de Uberaba. Por quê? Porque nós amamos Chico Xavier, não apenas como amigos, mas como aquele que realmente iluminou para muitos de nós o caminho dos nossos passos. Agora, meu irmão, eu vou ao encontro do que me compete fazer: falar sobre o livro, como nasceu e como é importante na vida da humanidade. Não vou me alongar, pois é muito rica a sua história. Apenas o colocarei em rápidas pinceladas. Pense pela história que os primeiros seres humanos apareceram nas planícies da Ásia, e desse momento a necessidade da comunicação. Sem a presença da fala neste princípio, só em esboços, tentavam os homens mostrarem-se com seus gestos, a formatação da mensagem para os seus contatos. Como dissemos, o homem inicialmente não falava, mas demonstrava ter algo de expressão para aflorar um sentimento. Por gestos, tentava expô-lo, onde, por essa razão, em dias adiantes, nascia então a representação da mímica. Que por aí, a criação de rituais, onde os gestos representavam o entender de suas expressões. Gestos esses que ainda acompanham o homem até nossa era, na linguagem dos surdos mudos, que pelas mãos nós sabemos, não é? Surdo e mudo falam pelas mãos, pelos gestos. Também adveio a comunicação simbolizada pela dança. Nós entendemos, né? Quando nós vemos essas tribos indígenas, as pessoas formatarem uma dança para dizerem alguma coisa, mostrarem ali um sentimento, né? Seja ele de formação religiosa, seja ele de formação humana ou política. Caso visto, ainda nos nossos dias, nas aldeias indígenas, representam com esses rituais sua mensagem simbólica. Em seu desenvolvimento, o homem precisava se expressar, entrando na fase pictográfica. Fase pictográfica, acredito que todos sabem, era aqueles desenhozinhos que se faziam nas cavernas, nas paredes das cavernas, nas árvores. E hoje ainda nós vemos alguns aí, né? Um coraçãozinho com uma flechinha numa árvore, né? Simbolizando, né? A expressão do seu carinho, do seu amor. E da fase psicográfica,
Nós tivemos a ideografia. O que é a ideografia? É a mensagem através de desenhos. É o sentimento exposto em desenhos e ali se ia formando uma frase. O homem usou pedra, madeira, chifres, enfim, tudo o que ele podia usar para cunhar, com o auxílio de um buril e outros instrumentos rudimentares, provavelmente, e riscava esta superfície, grafando desenhos para transmitir os seus pensamentos. Com isso, vieram os hieróglifos. Todo mundo conhece, né, os hieróglifos, que é uma mensagem toda desenhadazinha. Mensagens representativas de leitura através de sequência de desenhos. Até se chegar à necessidade da escrita manual, através de papiros e pergaminhos. Com isso, através da escrita, nós tivemos o conhecimento do alfabeto fenício. Um povo muito navegador, muito comerciante através das suas navegações, e que iam divulgando através do mundo o seu alfabeto. E os gregos então, muito semelhante a esse alfabeto fenício, se aproveitaram e fizeram então o seu alfabeto grego, o qual o nosso alfabeto se origina praticamente, com toda certeza, do alfabeto grego. E a gente vai seguindo. E os livros que já se podiam conhecer pela xilogravura nessa época, eram cunhados em madeiras, bem tratadas, com óleos especiais, existentes na época, e que tornava essa madeira muito dura, e eles então cunhavam a mensagem, e imprimiam, como xilogravura. E a gente, para garantir a boa impressão, eles tomavam todos os cuidados, mas acontece que o tempo chegava, e a madeira então, na absorção das tintas, ela ia desfiava, não suportava, e se estragava tudo que ali estava. O livro somente teve o seu verdadeiro favorecimento para a imprensa, quando pela criação de caracteres fundidos em chumbo. Vocês conhecem, né, aquele chumbinho tipo da tipografia, né, os tipinhos de letra, que são colocadas uma por uma. E aí, quem trouxe esta descoberta? Quem foi realmente o grande homem para essa descoberta? E esse grande homem, ele morava na Alemanha, em Moldúcia, pelos idos do século XIV. O seu nome era Johann Glenswig Gutenberg, que deu toda a oportunidade para a imprensa então se desenvolver até os nossos dias, onde os livros então puderam ser, através da tipografia, constituídos, montados e chegando às mãos do leitor. E a ação espiritual do homem, nos seus aspectos de criatividade cultural e na variedade de valores, formas e aspectos, se são realmente integrantes, né, de sua personalidade e de sua definição, na verdade, só se tornou efetiva para o uso e gozo da própria espécie humana no dia em que, descobrindo e montando as tipografias e a imprensa, esse mesmo homem, somos nós, divulgamos e sem mais necessidades e dificuldades, relacionando-se intensamente e dignificando aquela obra admirável em que se firmou pelos valores, formas e aspectos, frutos do seu engenho, de sua inteligência, de sua força criadora. Eu estou falando para vocês assim de uma forma muito técnica, porque é importante a gente saber desde os princípios. O nosso amigo
companheiro Nestor Mazotti, ele trouxe os primórdios da religião, da mediunidade, né? O nosso querido Bacelli falou sobre o livro com muita categoria, mostrando realmente. E como começaram esses livros? De que forma? E eu estou trazendo então a forma de como esses livros chegaram às nossas mãos. E a gente percebe então que por essa colaboração pudemos chegar hoje na revolucionária informática. A informática hoje está no top. E essa informática é que facilita hoje para todos nós, de uma forma muito rápida, econômica e com qualidade excepcional, chegarmos à montagem dos nossos atuais livros. Por que eu digo a informática? Por quê? Porque a informática, além do teclado, diretamente na fonte, diretamente no programa, nós vamos estruturando através dos programas estabelecidos para isto. Nós vamos formatando toda a página do livro até completarmos o livro inteiro. E esse livro inteiro, já hoje, não se precisa mais daquilo que se chamava fotolitos para poder imprimir na base do offset, que é a máquina mais moderna no sentido das impressões hoje, considerando que a informática então nos coloca diretamente na chapa impressora para a impressão do livro. Vejam a diferença. Por que isso? Porque quando do advento dos tipos de chumbo eram feitos em linotipo e eram feitos em tiras, e para se corrigir uma letra precisava se jogar fora essa tira e fazer uma tira nova. Nos tipos manuais tinha vantagem, separava-se e trocava-se só aquela letra. Mas a informática, ela apaga, reduz, amplia, estreita, ela desmonta, ela nos deu toda a possibilidade criativa para nós fazermos livros de melhor qualidade. E é essa qualidade que hoje nós estamos percebendo que os editores atuais estão muito preocupados para que ela se mantenha e para que ela chegue às nossas mãos, essa qualidade, num livro em que nos facilite a sua leitura, que nos dá prazer de vermos nas suas cores bonitas, lindas, de fotos modernas que não perdem a qualidade do seu próprio original. E a gente sabe então que os editores hoje têm essa responsabilidade de colocar aí em nossas mãos livros melhores, aprimorados na sua qualidade gráfica. Eu não estou falando do conteúdo, estou falando da qualidade gráfica. E eu digo para vocês o seguinte: por ter tido a publicidade, eu como publicitário e como profissão, ajudou-me muito no trabalho, no exercício da divulgação da doutrina, na confecção de mensagens, livros, o que podia ser útil para a sua divulgação. Porque nós lembramos então Emmanuel, que diz, né? A maior e melhor caridade para a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu tenho dito o seguinte, não evidente, não menosprezando a caridade material, mas a divulgação é algo que está presa a poucas pessoas para poderem levar adiante. E é isto que nós precisamos entender. E estas poucas pessoas, considerando os nossos editores, de fazermos o melhor possível para que esta divulgação ganhe força, para que esta divulgação tenha nas mãos do leitor o prazer de estar vendo ali um trabalho primoroso. E eu me lembro bem quando o Chico me dizia das mensagens, e ele me falava: Rubens, a mensagem vai preparar o leitor. E se a mensagem vai preparar o leitor para o livro tem que ser também um elemento que dê prazer em nossas mãos. E eu estou dizendo isto não menosprezando os livros de ontem, porque antigamente nós sabíamos, era muito difícil, eram papéis grossos, rásperos,
Mas hoje é diferente, né? E hoje nós temos então esta vantagem. E eu ficava chateado, e muito chateado, quando eu percebia os nossos irmãos mais idosos, né, ficarem entristecidos por não poderem ler certos livros, por acharem os tipos de letras muito pequenininhos, né, embolados, dificultando-lhes totalmente a visão. Mesmo quando pela ajuda de óculos, hein? Não é só sem os óculos, mas dificultando até com a ajuda dos óculos. E por isso, diante disso, eu procurei trabalhar nos livros, arejando mais as suas páginas, dando mais ar para que a gente pudesse ler com mais tranquilidade, que não forçássemos demais os nossos olhos, para que nós não cansássemos. E assim, graças a Deus, eu fui colocando-me à disposição da doutrina neste campo. No ano de 1976, só para vocês terem uma ideia, no advento do lançamento do livro Recanto de Paz, da psicografia de Chico, editado pela Fundação Marieta Gaio, no Rio de Janeiro, eu fui convidado para diagramar essa edição, e por suas mensagens ali colocadas para esta edição, eu achei fazer um teste para ajudar na leitura a esses que encontravam essa dificuldade. Esse lançamento se deu em uma tarde de autógrafos, evidente, com a presença do Chico ali, autografando esse livro. A bancada de livros ficava bem à porta, na entrada, e eu me postei ali para ver a reação das pessoas. E no momento em que eu estava ali observando, chegou uma senhoria, com aproximadamente, pela a ideia da sua presença, da sua postura, me dava a impressão que ela passava dos 90 anos. E ela, ao pegar o livro, abriu, e deu assim como um grito, num efusivo movimento, dizia: graças a Deus, este livro eu posso ler. E eu fiquei então todo melado, né? Fiquei todo agradecido a Deus por me ter dado esta chance de ouvir alguém dizer: este livro eu posso ler. Eu diagramava com caracteres bem visíveis, de tamanho que qualquer pessoa pudesse ter o prazer de ler as mensagens ali contidas. E foi para mim um dos melhores instantes de satisfação perceber a alegria dessa senhoria. Pois é, meus queridos, até agora eu procurei só falar da confecção do livro para o seu realce nas prateleiras e nas bibliotecas dos centros espíritas. E vocês já imaginaram como Chico Xavier foi o nosso grande decorador dessas bibliotecas, dessas vitrinas, com 412 livros, 412 obras expostas. E não foram só 400, não. O doutor Eurípides Gino, ele colocou mais 4 livros de Chico na relação de 412. Passamos então para 416 livros. E essas mensagens inéditas. E o doutor Eurípides fez questão absoluta, dizendo: eu quero que essas mensagens tenham o original de Chico presente. E a sua psicografia, a sua caligrafia está aí nesses livros. E nós vamos perceber a grande dificuldade de Chico já nos seus últimos dias de terra. Mas vejam bem, mas o que falar do livro? Eu falei, como disse, até agora, da forma da confecção, de como chegou até nós, né? A presença do alfabeto, para que hoje pudéssemos nos comunicar e colocar no livro, grafar no livro as nossas ideias, as nossas interpretações ou as nossas criações, para que os outros pudessem ter então acesso a elas. Mas o que falar dele? E sobre ele? A razão do seu conteúdo.
O que ele representa ou possa representar o livro espírita? E o que ele faz para a sustentação do equilíbrio em nossas vidas? E para que eu possa continuar a falar dele, vejam bem, eu vou buscar o auxílio do mentor do nosso homenageado Chico Xavier, Emmanuel. E através das suas mensagens, principalmente a intitulada O Livro Espírita, mostrar com segurança o que realmente o Livro Espírita nos recomenda. Vamos ao que o Emmanuel nos diz. Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. Veja que coisa linda, né? Aí está, meu companheiro, meus irmãos, o livro espírita nos emancipando para o seguir dos nossos passos neste planeta terreno, com a coragem e a fé na vida da espiritualidade. Nos diz ainda Emmanuel, o livro científico livra da incultura. Veja bem, o livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade, para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. Veja que coisa forte, né? O que é o livro espírita? E eu lhe pergunto, meu irmão, o que adianta a cultura sem o conhecimento real do amor? E isto me faz lembrar Paulo quando dizia, né? Num paralelo, né? Mesmo que eu vier falar pela língua dos anjos, se eu não tiver amor e caridade, de nada vai valer. Então a gente vai perceber que a cultura produz o amor. Pode ajudar, sim, a compreendê-lo, mas pode também não se encontrar na aplicação dessa virtude maior, o amor. E continuando Emmanuel, ele vai expondo. O livro filosófico livra do preconceito. Veja bem, o livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. Essas mensagens, esses apontamentos de Emmanuel, é uma coisa linda, maravilhosa, é muito forte. A gente precisa se ater exatamente no que ele fala com relação. Fora outros amigos espirituais, benfeitores, que também falam do livro espírita. Vamos procurar nas mensagens do Chico, exatamente essas mensagens que falam do livro espírita. Bacelli colocou a coisa muito bonita, muito linda, do que é o livro, da forma que o livro representa, o que ele representa, a cultura que ele nos traz, os ensinamentos que nós granjeamos com os livros. Pois é, meu querido confrade, a mente floreia divagando em sonhos, mas o livro espírita nos coloca com os pés no chão, firmando-nos o conceito da realidade. E Emmanuel ainda nos fala, o livro piedoso, veja, o livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. Para que a fé não se abastarde em fanatismo. Portanto, eu lhes digo, pela visão de Emmanuel, o livro espírita auxilia-nos para um melhor discernimento, comportando-nos no equilíbrio,
tirando-nos da saga do fanatismo, obstrutor do bom raciocínio. E Emmanuel continua a nos esclarecer. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento da opressão. Neste apontamento, ele mostra-nos o livro espírita a concessão do direito a cada criatura, reconhecendo, com a sua postura, a aplicação do dever de igual forma. Mas ele ainda nos informa que o livro técnico livra da incipiência. O livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não nos seja manejada em prejuízo dos outros. O livro espírita livra da vaidade. E é o que nós precisamos nos livrar, da vaidade. Por isso, e a isso, percebemos o quanto vale o livro espírita nos aconselhando a usarmos o respeito, alimentado pela humildade, pois nada superam o reconhecimento de valores entre nós, seres humanos, espíritos encarnados. E continua Emmanuel: o livro de agricultura livra do primitivismo. O livro espírita livra da ambição desvairada. Veja, a ambição que destrói a gente, né? E ela é desvairada porque ela nos coloca fora do equilíbrio. A ambição é terrível, gente. Nós precisamos lutar contra ela, a fim de que o trabalho da gleba não se envileça. Eis a razão, meu irmão, encararmos o livro espírita como verdadeiro sinal de alerta. Mostra-nos o livro espírita o quanto ainda é preciso nos observar como cristãos que caminham em trabalho de amor, amparados pela compreensão. E Emmanuel continua nos dizendo: o livro de regras sociais livra da rudeza de trato. O livro espírita livra da responsabilidade, que muitas vezes transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. Que compreensão se precisa ter para se entender que o lar é o nosso primeiro reduto de acertos para o encontro da paz. Assim o livro espírita nos alerta, recordando-nos Jesus a recomendar aos apóstolos que, ao adentrarem os lares em visita, utilizassem a expressão: a paz seja nesta casa. E vai o esclarecimento do Emmanuel. O livro de consolo livra da aflição. O livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça. Assim também o excesso de conforto. O livro espírita não nos recomenda a preguiça, por acharmos que a tudo se pode comprar e nada mais fazermos em benefício de nossas atividades cristãs. Nos recomenda assim a mais trabalho do amor, e não apenas abrir a carteira achando ser isto um procedimento normal no cumprimento de amparo ao carente. E Emmanuel vai mostrando um pouco mais. O livro informativo livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido. Olha a diferença, gente. Tempo perdido.
Já deu para nós entendermos o que podemos fazer com 1 minuto de aproveitamento em nossas vidas? Então, observemos ao nosso tempo perdido, a fim de que a hora vazia não nos arraste à queda em dívidas escabrosas. Meu irmão, como é importante o tempo aproveitado. Somos espíritos em luta para não se perder tempo na vida. O tempo de Deus não pode ser malbaratado. É precioso o tempo de Deus. Ele nos dá para que a nossa vida cresça, para que nós cresçamos em nossas vidas, aproveitando esse tempo que Ele nos favorece. E muitos de nós, às vezes, deixa de ir numa casa espírita, ou seja, outra casa qualquer, em busca de uma prece, de uma oração, de uma reunião, para simplesmente olhar para o sofá e dizer: eu estou com tanta preguiça hoje, estou cansado. E aí a gente lembra de Chico numa de suas mensagens: até quando termina o cansaço e começa a preguiça? Preciso sim ser justificado ao dever, e livro espírita nos mostra como fazer. Por mais uma observação de Emmanuel a seguir, vamos aprender a interpretá-lo. Eu vou até repetir esta frase: por mais uma observação de Emmanuel a seguir, vamos aprender a interpretá-lo. O livro nobre, veja bem, o livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. E eu te pergunto, meu irmão, não é da ignorância e do mal que precisamos nos livrar? Não é o que nos faz presos neste mundo terreno, que ainda não aprendemos a respeitá-lo como uma morada de Deus? O livro espírita faz a sua parte. Os amigos espirituais estão a nos mostrar que façamos a nossa, com respeito ao aprendizado que pudermos obter através do livro espírita cristão. Se você perceber alguém impossibilitado de comprá-lo, empreste o seu, faça o livro espírita circular, divulgue o bem que ele faz, recomende-o àqueles na aflição. Valorize o que os amigos benfeitores trazem por suas mensagens. Ilumine-se, deixando a ignorância na saudade e o mal aprisionado neste infinito de Deus. Seja você um divulgador da doutrina, expondo-se com alegria por ter encontrado no livro espírita fator melhor para a compreensão dos males que o afligiam. Jesus disse: vós sois deuses. Apliquemos a fé que o livro espírita nos mostra como suporte para aplicarmos os dotes do bem que a doutrina espírita, através dos autores espirituais, com sabedoria, registram nas páginas reconfortantes do livro espírita. Irmão, continua Emmanuel no apontamento a seguir, nos falando de amparo. Amparemos o livro respeitável, e que é luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos quanto nos seja possível o livro espírita, ele que é luz de hoje, de amanhã e sempre. Hoje, amanhã e sempre. Lembremos, livro espírita. Chegamos ao final desta riquíssima mensagem de Emmanuel, reconhecendo um maravilhoso conceito sobre o livro espírita. Muito nos ajudou a compreendermos o que o livro espírita representa para a compreensão espírita cristã, em reforço do entendimento humano e espiritual. Livro espírita
dádiva oferecida pela misericórdia de Deus. O meu desejo é que não fiquemos somente na expectativa de novos encontros de amigos de Chico Xavier, mas continuarmos levar em nossa lembrança o quanto este ser, chamado homem amor, esclareceu e enriqueceu muitas vidas humanas, ficando elas com a paz do amor em seus corações. Quem foi Chico Xavier? Um homem? Um médium? Um amigo? Talvez você venha nos dizer: eu sei quem foi Chico Xavier. Então vou lhe pedir o nosso reconhecimento e dizermos: aleluia para este homem, salve, salve para este médium, glória e mais glória para este amigo. Como Jesus que venceu o mundo, Chico venceu as adversidades, provando sempre o seu amor sem fronteiras. E para finalizar, já que aqui aprendemos, eu só vou dar uma continuidade. Cadê o nosso companheiro? Tem mais um minutinho? Tem? E para finalizar, já que aqui aprendemos que somos verdadeiros alunos do livro espírita, dos seus ensinamentos, encerro este meu tempo com outra mensagem de Emmanuel, que tem por título: Senhor, ensina-nos. E diz então Emmanuel: Senhor, sabemos que nos dizes, ensina-nos a escutar-te. Conhecemos o caminho, ensina-nos a percorrê-lo. Procuramos a paz, ensina-nos a descobri-la. Possuímos o amor, ensina-nos a sublimá-lo. Temos o trabalho, ensina-nos a servir. Concedeste-nos a fé, ensina-nos a mantê-la. Colhemos o benefício, ensina-nos a plantá-lo. Admiramos a humildade, ensina-nos a aproveitá-la. Medimos o tempo, retemos recursos e ensina-nos a distribuí-los. Necessitamos da ordem, ensina-nos a guardá-la. Ansiamos por mais luz, ensina-nos a estendê-la. Assimilamos a cultura, ensina-nos a iluminá-la. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam mais quais forem as nossas dificuldades e problemas, faze-nos reconhecer que somos teus aprendizes. Por acréscimo de misericórdia, não nos entregue a nós mesmos. Renova-nos no que somos para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. E seja qual for a tarefa em que tua infinita bondade nos situe, ensina-nos, Senhor, a compreender e amar, abençoar e servir contigo, hoje e sempre. Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Música